Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula alguns métodos que nós temos disponível na linguagem Python, a depender do tipo primitivo de dado que nós estivermos trabalhando, tá certo? Lembrando que na aula passada eu fiz a instalação de mais uma IDE que eu gosto bastante, que é o PyCharm. Então, se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês alguns destes métodos. Muito bem, então eu já estou aqui no meu sistema operacional Windows. Eu vou entrar aqui no botão iniciar e pesquisar pela ideia do PyCharm. Vou esperar ele abrir aqui. Quando ele abrir aqui, eu já tenho essa janela, onde eu posso escolher abrir um projeto já existente. No meu caso aqui, eu vou abrir esse projeto já existente que nós fizemos aí da última aula. Aqui diretamente, aqui nós temos então a interface da ideia do PyCharm, onde à esquerda aqui eu tenho uma espécie de explorador de arquivos e à minha direita eu tenho aqui um ambiente onde eu vou fazer aqui a programação em Python. Eu posso agora criar aqui então um novo arquivo, nosso arquivo da aula de hoje, clicando com o botão direito aqui em cima de projeto, New, e vou escolher essa opção aqui de Python File. Como nós vamos falar dos métodos, né, eu vou colocar aqui o nome da minha aula aqui como aula de métodos. Então, vou colocar aqui aula métodos. Vou dar um Enter, veja que ele já cria para mim aqui um arquivo dentro do meu diretório aqui do projeto Aulas Python. Eu já posso, então, aqui neste caso, ocultar esse meu explorador de arquivos. E aqui, simplesmente, eu já posso fazer, então, a entrada aqui e saída de dados fazendo a programação. Então, eu vou pedir para o usuário, por exemplo, informar aqui um número qualquer, por exemplo, N1, onde eu vou colocar aqui um input, né, a função de entrada, e vou colocar aqui, por exemplo, aqui então, ó, informe um número aqui qualquer, né, e vou colocar aqui, por exemplo, né, uma saída utilizando a função print type de N1, para a gente ver aqui que tipo de dado é esse daqui. Nós já vimos isso em aulas anteriores, só para a gente contextualizar. Se eu clicar aqui no Run para rodar, ele vai mostrar aqui, na verdade, a aula anterior, porque o que rodou aqui na última, no meu caso, foi a aula PyCharm, né? Não foi a aula de hoje. Então, para isso, eu posso clicar em cima da aba Aula Métodos, com o botão direito, e escolher a opção Run Aula Métodos. Dessa maneira aqui agora, eu digitar um número qualquer, por exemplo, o número 9, ele já vai me mostrar que é da classe str. Ou seja, quando eu utilizo apenas o input, é como se eu tivesse aqui na frente str, né, para fazer essa conversão. Mas como eu quero um tipo de dado numérico, eu coloco na frente do input o int. Dessa maneira, então, eu faço a conversão de um str para um número inteiro. Vou fazer a mesma coisa aqui em N2. Vou colocar aqui N2 vai receber um int de input. Eu vou pedir para o usuário informe valor, outro número, né? Número 1 e número 2. Certo? Dessa maneira aqui, então, eu tenho, então, os dois números do tipo numérico. Posso efetuar aqui, por exemplo, uma operação de soma, onde eu tenho N1, eu posso, então, somar com o N2. Eu coloquei somo, não é soma, a variável vai chamar soma. E aqui eu vou colocar, então, um print, para mostrar na tela, já utilizando as nossas f-strings, né? Então, eu vou colocar um f, e agora eu vou colocar assim, ó, a soma entre N1 2 e o número 2, né? E N2 é igual
é igual a soma. Vou colocar aqui um ponto final, dessa maneira aqui, rodando novamente o meu código. Vou digitar o número 3, por exemplo, e o número 6. Veja que ele me dá, então, que a soma entre 3 e 6 é 9. Lembrando que eu posso fazer aqui também, né, a operação de subtração, onde N1 aqui agora menos N2, certo? Posso fazer também a operação de multiplicação, que recebe N1 asterístico N2. E posso fazer também aqui a divisão, que recebe N1 barra normal N2. Tá certo? E se eu quiser colocar a saída de idade de qualquer uma dessas operações aqui, eu posso fazer tranquilamente. Mas no caso aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos métodos que nós temos no Python, tá certo? E aqui para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todo esse código aqui comentado, então para isso eu vou colocar 3 aspas simples, aqui uma do lado da outra, e quando eu coloco ele comentado aqui, esse código não será mais utilizado aqui na minha programação. Aqui, eu esqueci de comentar com vocês, eu posso aumentar o tamanho dessa minha letra, né, para melhorar a visualização para vocês. Aqui no menu File, eu escolho a opção Settings, vou em Editor, escolho aqui a opção Fonte, e no meu caso aqui o tamanho está 13, eu posso aumentar aqui, por exemplo, para 26 ou 24, acho que 26 ficou exagerado. Vou dar um Apply e um OK aqui agora, veja que já melhorou para a gente aqui essa visualização. Aqui, pessoal, nós podemos então agora falar um pouco sobre os métodos que nós temos aqui disponível no Python. Por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, frase, né? E pedir para o usuário entrar, digitar alguma coisa aqui no caso, né? Então, eu vou colocar aqui assim, digite alguma frase, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui 2 pontos para que o usuário entre com esses dados aqui. E aqui agora eu posso, por exemplo, utilizar uma saída com um print. E vou colocar aqui, por exemplo, frase, ponto, porque eu vou utilizar um método. Posso utilizar, por exemplo, aqui o método isNumeric. Então aqui, ó, se eu colocar frase.isNumeric, ele vai verificar para a gente se frase, né, é um tipo de dado numérico ou não. Então, se eu rodar aqui esse meu código, vou digitar alguma coisa aqui, por exemplo, olá. Aí ele retorna para a gente o quê? Ele retorna um falso, porque olá não é numérico. Vou rodar novamente aqui e vou digitar, por exemplo, 1, 2, 3, vou dar um Enter, e ele mostra para mim que 1, 2, 3 é true, né? Ou seja, se trata exatamente de um tipo de dado que é numérico. Então, nesse caso aqui, esse método isNumeric, veja que ele tem aqui sempre no final, né, um abre e fecha parênteses, porque se trata, então, de um método. Eu posso verificar outros tipos de dados que nós temos disponível aqui no Python. Eu posso escolher aqui, por exemplo, ao invés de isNumeric, eu posso colocar isalpha, né? Ou seja, eu quero verificar se é, por exemplo, uma letra ou não. Então, se eu rodar aqui novamente, ó, eu digitar uma letra A. A letra A é uma letra, então verdadeiro. Se eu vir aqui agora e digitar, por exemplo, aqui, ó, oi, ele vai mostrar para mim, né, que são letras, verdadeiro, tá certo? Então, dessa maneira aqui, eu verifico através do método isalpha, né, se tem letra aqui na minha frase. Então, se eu rodar aqui novamente, vou colocar agora
sei lá, um número 2 aqui, por exemplo, ele vai me retornar falso, porque isalfa, ele verifica se eu tenho letras aqui dentro da minha frase. Além do método isNumeric e isalfa, eu posso ter também os dois ao mesmo tempo. Um isalfa num, ou seja, se alfa numérico. Tá certo? Então, eu vou rodar novamente o meu código. Veja que agora eu vou colocar aqui, por exemplo, tá? Ele mostra que é verdadeiro. Vou rodar aqui, por exemplo, número. Eu vou colocar 1, né? Ele vai retornar para mim. Isso também é verdadeiro, porque tem letras e tem número. Agora, se eu rodar aqui, por exemplo, e colocar um espaço, ele vai me dar um falso. Porque o espaço não é número e nem é uma letra. Então, dessa maneira que eu tenho também o método isAlphaNum. Eu posso ter também outros métodos que a gente pode ter para o tipo de dado str, como, por exemplo, o upper, tá? Que faz a verificação se todas as letras são maiúsculas ou não. Então, se eu rodar aqui, por exemplo, colocar um Alan, né? Só coloquei a primeira letra, né? Maiúsculo, der um Enter aqui, ó. Ele vai retornar para mim o dado com todas as letras em maiúsculo. Se eu mudar, por exemplo, um outro método que nós temos, que é o lower. Aqui, ó. Neste caso, vou rodar aqui novamente. E se eu colocar aqui, ó, ele vai retornar para mim todas as letras em minúsculo. Então, basicamente, né, eu tenho alguns métodos de utilização aqui no Python, onde eu verifico essa situação aqui, se o número dele é numérico, se o número é apenas numérico, se tem somente letras, se tem letras e números, e assim por diante. Então, veja que aqui a possibilidade de opções de métodos que nós temos disponível na linguagem Python, ela é bastante útil aí quando a gente estiver fazendo aí conversões aí, com os tipos primitivos de dados que nós temos na linguagem Python. Muito bem, pessoal. Então, para nós encerrarmos aqui agora essa primeira parte do curso, onde nós falamos sobre variáveis, entrada e saída de dados, tipos primitivos, né, os operadores tanto aritméticos quanto relacionais, nós vamos fazer a nossa segunda lista de exercícios, onde nós temos aqui o primeiro exercício que pede para que você faça um programa que leia 2 notas de um aluno em uma matéria e mostre na tela a sua média na disciplina. O exercício 2, faça um programa que leia um número real e mostre na tela o seu dobro e a sua terça parte. O 3, desenvolva um programa em Python para o cálculo da raiz quadrada e a raiz cúbica para um número em que o usuário informar aí, tá certo? Então, fazer a entrada de dados. O 4, faça um programa que leia um número real e imprima o resultado do quadrado desse número. Ficou repetido aqui o número. No 5º, faça um programa que leia quanto dinheiro uma pessoa tem na carteira em reais e mostre quantos dólares ela pode comprar. No dado de hoje, né, onde nós temos que um dólar vale R$ 5,66, no momento que eu estou gravando esse vídeo. No exercício 6, faça um programa que solicite ao usuário as medidas de uma sala retangular em metros e calcule aí, então, a sua área em metros quadrados. No exercício 7, faça um programa que leia um número inteiro e mostre a sua tabuada de multiplicação. No exercício 8, faça um programa que receba do usuário o preço de um produto e mostre o seu novo preço com desconto de 5%. Faça um programa que receba do usuário uma medida de temperatura em Fahrenheit, uma temperatura muito comum aí nos Estados Unidos, por exemplo, e converta para graus Celsius, que a gente utiliza aqui no Brasil aí
a nossa temperatura em graus Celsius. Utilize a seguinte expressão. Para encontrar em graus Celsius, você pega o 5, multiplica pelo valor da temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Então, aqui basicamente é utilizar aqui essa expressão, onde nós temos aí operadores aritméticos e tomar cuidado com a ordem de precedência, principalmente quando eu quero, por exemplo, evidenciar a subtração aqui, olha, eu coloco entre parênteses. E por último, não menos importante aqui, né, um exercício mais elaborado, escreva um programa que calcule, para calcular a redução do tempo de vida de um fumante, pergunte a quantidade de cigarros fumados por dia e quantos anos ele já fumou. Considere que o fumante perde 10 minutos de vida a cada cigarro que ele fumar, no caso. Calcule então, né, quantos dias de vida um fumante perderá e exiba o total de dias aí na tela para o usuário. Então, nós temos aí o desafio dessa nossa segunda lista de exercícios. Eu espero que vocês consigam fazer. Mas caso não consiga, não tem problema. Eu trarei para vocês aqui o gabarito aqui dessa nossa segunda lista de exercícios. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí alguns métodos disponíveis que nós temos na linguagem. Tá certo? Fizemos aí também uma pequena revisão sobre os conceitos de variáveis, tipos primitivos de dados, entrada e saída de dados, alguns operadores aritméticos que nós temos na linguagem. Por último, eu deixei disponível aí para vocês a nossa segunda lista de exercícios. Aqui vale ressaltar que é importante vocês tentarem fazer esses exercícios, porque no mundo da programação é fazendo que a gente consegue aprender uma linguagem qualquer, assim como no caso do Python, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí numa próxima aula. Até mais!